Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. É uma alegria estarmos aqui para falarmos de Jesus. Aliás, falarmos de Jesus é sempre uma alegria. E a nossa alegria é ainda maior quando o convite para falar vem da Bahia. Aliás, a Bahia só tem coisa boa. Corrigindo, quase tudo que vem da Bahia é bom, quase, porque tem coisa na Bahia que não é tão bom. Eu tive uma experiência uma vez com um tal de acarajé, que é da Bahia, que foi uma experiência terrivelmente marcante. Foi uma experiência não muito agradável. Então, tirante o acarajé, deixando de lado o acarajé, tudo mais que vem da Bahia é muito bom. E desde já, brincadeiras à parte, eu agradeço ao Grupo Espírita de Olivença, da jornada do Grupo Espírita de Olivença, pelo convite que eu recebi para participar pela primeira vez deste evento, dessa jornada. Muito obrigado. Eu espero que as minhas palavras, eu espero que a minha abordagem possa ajudar, possa fazer-nos refletir a respeito da importância da vida, principalmente isso. Aliás, isso é o mais importante, né? Ainda outro dia, no último domingo, quando o Dr. Klaus nos trazia uma mensagem na qual ele falava sobre a morte, em dado momento ele diz assim: o problema não é morrer, o problema é morrer sem ter vivido. E esse sem ter vivido é no sentido de não ter aproveitado a própria existência no que tange a evolução. O problema não é morrer, o problema é morrer sem ter vivido. Que a nossa mensagem, que a nossa palestra, que a nossa conversa possa estimular a cada um de vocês a refletirem profundamente a respeito do valor da encarnação, o valor da vida física, quanto investimento foi feito para que nós pudéssemos reencarnar. Então, o mínimo que podemos fazer é nos esforçarmos na tentativa de conseguirmos fazer com que a nossa encarnação no final da caminhada, tenha valido a pena. E eu espero que isso aconteça com cada um de nós. Ok? Vamos lá, então. Vamos ao tema amor, paradigma de saúde. E nós vamos começar com Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 22, entre os versículos 34 e 40, nós vamos encontrar a informação de que entre os fariseus havia um que era doutor da lei, e esse fariseu que era doutor da lei, com o objetivo de tentar Jesus, indagou-lhe: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Então, Jesus respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E esse ensinamento de Jesus deixa claro para todos nós, enquanto humanidade, que a proposta do Cristo é a proposta de amor. Que esse exercício que nós deveremos fazer todos os dias, na conquista das mais variadas virtudes, é um processo, é como se fossem degraus de uma escada, ou ainda como se fossem alicerces, para que no final das contas a gente alcançasse o cume, ou seja,
o sentimento por excelência, o amor. Quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para darmos um embasamento na nossa palestra, nós vamos encontrar no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, itens que falam desse amor. Itens que vêm ressaltar a importância do amor. No item 8, no item 9, no item 10. Se nós formos observando, e fomos garimpando algumas frases desses textos que estão no capítulo 11, nós vamos encontrar lá referências como amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus. Tem mais. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires. Nós vamos ainda encontrar, neste mesmo capítulo, outras explicações. O amor é de essência divina. E do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. Amai, amai muito para serdes amados. E aí, então, o Evangelho, neste capítulo, ele vai trazendo inúmeras reflexões. Todavia, eu gostaria aqui de fazer uma observação no item 8. O item 8, que é um texto relativamente grande, tem um trecho, tem uma frase, a qual nós vamos ler, porque esta frase do capítulo 8 nos interessa, porque a ideia, a proposta do tema, não é apenas falarmos de amor, mas é falarmos de amor como sendo paradigma, referência, padrão, do quê? De saúde. Então a ideia é estabelecermos justamente uma conexão entre o amor e a saúde. E nesse item número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma frase que diz justamente isso. Quando a gente lê assim: feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Observe. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Ora, se quem ama não sente, não conhece a angústia da alma e nem a miséria do corpo, esta criatura é saudável. Esta criatura que ama, ela é saudável. Sob o ponto de vista psíquico, sob o ponto de vista emocional e também sob o ponto de vista físico. É claro que dentro dessa linha de raciocínio, nós precisamos considerar os processos naturais de evolução. É óbvio, para aqueles que são mais críticos, eles podem dizer assim: mas você está dizendo que amar é paradigma de saúde psíquica e física, então ninguém deveria adoecer? Olha, nós estamos no mundo material, nós estamos num processo evolutivo. Nós não podemos esquecer os nossos processos kármicos, as nossas necessidades evolutivas. Nós não podemos esquecer, é claro, o envelhecimento natural do veículo físico. Mas mesmo nestes casos, em que a enfermidade é um processo natural da vida física, quando se ama, se adoece menos. Quando se ama, conseguimos, fora de dúvida, uma amenização das nossas dores e das nossas enfermidades. Então, quando nós partimos de Jesus, que é o maior mandamento, o amor, quando fazemos essa observação no Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderíamos também, e vamos, lembrar de outras frases que fazem referência ao amor e à saúde,
Como, por exemplo, a frase de Vinícius de Moraes, amai, porque nada melhor para a saúde do que um amor correspondido. Olha que coisa linda. E aí alguém poderia dizer assim, mas Aguinaldo, ele está falando aí de um amor correspondido. Tá, então se você quiser, você tira o correspondido e coloca incondicional no lugar. Amai, porque nada melhor para a saúde do que o amor incondicional. Ok? Porque também quando a gente fala do amor correspondido, aí nós trazemos o sentimento para o campo das experiências pessoais afetivas. Aquelas oriundas dos relacionamentos afetivos. E aí, quando nós trazemos para este campo, a gente precisa ampliar um pouco o nosso raciocínio. Porque tem gente que diz assim, que poderia estar questionando já, logo de cara, a afirmação amor, paradigma de saúde. Alguém poderia dizer assim, olha, essa frase não é verdadeira não, porque eu amei demais e no amar demais eu sofri, e no sofrer eu adoeci. Então esse negócio de amar nem sempre é paradigma de saúde. Não, espera um pouquinho, vamos começar de novo. Não é isso. Pensemos assim, ó. A grande maioria de nós estamos ainda distantes daquela velha proposta de Sócrates do conhece-te a ti mesmo. E estando longe dessa proposta de nos conhecermos mais profundamente, daí, óbvio, nos conhecemos de forma superficial, é muito comum errarmos na avaliação dos próprios sentimentos. Muitas das vezes, o nosso próprio conceito de amor está equivocado por conta do pouco conhecimento que temos sobre a nossa realidade íntima. Então, quando a pessoa diz assim, eu sofri e adoeci porque amei demais, talvez ela não tenha amado demais. Partindo de um princípio que o amor liberta, que o amor nos traz paz, que o amor, é claro, é padrão, é referência de saúde. Pode ser que esta pessoa ou que essas pessoas tenham confundido os seus sentimentos. Eu posso pensar que eu estou amando e, na verdade, o que está presente em mim é uma carência, é uma baixa autoestima. O que está presente em mim é uma falta de amor pessoal. E estas situações mal resolvidas podem me empurrar para determinados relacionamentos que eu venha sofrer. Mas não porque eu estava amando, porque o conceito sobre amor é que estava equivocado. Deu para entender? Olha, tem uma... Quando a gente vai lá procurar algumas referências na psicanálise, a gente encontra bastante referência em Freud, por exemplo, quando ele fala do repetir, do lembrar, do recordar, repetir, elaborar, recordar, repetir, elaborar. E aí Freud vai fazendo uma análise a esse respeito, ensinando-nos que enquanto o material psíquico recalcado não torna consciente, eu vou recordar e repetir, eu não vou elaborar. Para elaborar, eu preciso tomar consciência daquilo que foi recalcado, daquilo que é inconsciente ou que até é consciente, mas eu não quero tomar contato. Vou dar um exemplo. Antes da gente prosseguir, para não ficar dúvidas. Eu outro dia conversava com um amigo e ele me dizia da dificuldade do término do seu casamento. Ele estava casado, mas o casamento estava chegando ao final, não tinha volta, não tinha como consertar as coisas, a esposa já havia exigido o divórcio. Ele me dizia assim, eu não posso me separar, eu não consigo me separar, eu não consigo. E eu perguntei assim, e por que você não consegue? Ele disse assim, porque eu a amo. E você tem certeza que a ama? Ele disse, tenho. Tem mesmo.
E ele respondeu: por que é que você está insistindo em me perguntar isso? Eu digo: não sei. Vamos lá. Eu percebo uma relação complicada, uma relação difícil, uma relação com muitas brigas, uma relação até com uma certa agressividade. Não me parece que haja amor. E depois, logo em seguida, ele disse assim: Aguinaldo, concluiu: eu fui rejeitado pela minha mãe. Eu sofri uma rejeição terrível. E eu não suporto ser rejeitado por ninguém. Porque a minha infância toda, minha mãe me rejeitou. E agora, como adulto, se a minha esposa decidir ir embora, eu vou me sentir rejeitado. E eu não vou saber lidar com isso. Pronto, ele tomou consciência. Né? Aí você vai lá no texto de Freud, lá de 1914, né? Nas leituras de Freud, e você vai ver ele explicando sobre isso, recordar, repetir, elaborar. Na verdade, ele estava trazendo uma situação de rejeição vivida na infância, que ele não havia resolvido dentro de si, e esse material psíquico recalcado estava fazendo com que ele repetisse o processo, sem se dar conta do que ele estava fazendo. E aí, então, a hora que ele tomou consciência, olha, mas então não é que eu a amo. O problema é que eu não consigo lidar com a rejeição. Então, eu estou tentando aqui manter uma situação que não é uma situação muito real, ok? Então, a gente já fez essa explicação. O amor é paradigma de saúde. Além da frase de Vinícius de Moraes, que nós pedimos licença a ele para trocar o amor correspondido pelo amor condicional, nós vamos encontrar lá também uma frase de Guimarães Rosa, que diz assim: qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Olha que lindo isso. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura, né? Dessa loucura que é a nossa vida. Quando a gente ama, nós temos ali já um pouquinho de saúde. A atriz Leila Diniz, que não é da minha época, tem uma frase dela que diz assim: minha saúde mental é perfeita. Eu não evito amar nunca. Meus irmãos, olha se a gente traz esta frase, né? Eu não sei em que contexto a atriz disse essa frase, mas se a gente trouxer esta frase para dentro desta proposta de Jesus, do amor incondicional, olha que fantástico isso. Minha saúde mental é perfeita, eu não evito amar nunca. Tem uma outra frase belíssima, né? E aí são adenos que nós vamos fazendo, né? Até para referenciar a nossa palestra, de Charlie Chaplin, que certa vez disse assim: falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências e viver sem ponto final. Eu vou repetir: falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com reticências e viver sem ponto final. Charles Chaplin. Mas se a gente quiser voltar um pouco no tempo, buscar outras expressões, outras frases, outros ensinamentos que nos fazem ter a certeza de que o amor é paradigma de saúde, nós vamos encontrar em Sócrates. O próprio Sócrates, que eu citei agora há pouco, quando ele diz assim: não há doença do corpo que esteja separado da alma. Não há doença do corpo que esteja separado da alma. Ou seja, de novo está se fazendo o link. Porque, como eu disse agora há pouco, o amor é paradigma de saúde. E nós vamos ver logo mais à frente que outros sentimentos, pela mesma linha de raciocínio, podem ser o quê? Paradigmas de doença. Platão, né? Lá o mais conhecido discípulo de Sócrates, ele iria dizer: o maior erro no tratamento das doenças é haver médicos para o corpo e outros para a alma. Quando acontece que ambas as coisas não podem ser separadas. Olha que fantástico, né? Olha como a gente vai entendendo por estas reflexões como que o nosso pensamento, o nosso estado emocional, o nosso pensar, o nosso sentir, influenciam diretamente na nossa saúde. E aqui
eu estou me referindo à saúde psíquica e aqui eu estou me referindo à saúde física também. Se nós formos ainda dentro da proposta de embasamento, se nós formos lá no livro Saúde em Plenitude, que é do nosso querido Dr. Hans, na página 81, ele fala do processo de cura. E Dr. Hans diz assim nesse capítulo, nesta página: a cura se dá quando existe disponibilidade para tal. Claro, ele não está falando aqui só do amor. É óbvio que Dr. Hans, nesse pensamento, ele nos chama a atenção para aquilo que a gente já sabe, da necessidade de nos colocarmos à disposição para a cura, ou seja, de fazermos efetivamente a nossa parte. E eu observo o quanto os espíritos se preocupam com isto, porque quando eu assisto, né, quando tenho a oportunidade de fazer o tratamento com o Dr. Hans, ou quando eu estou trabalhando com o Dr. Klaus, no tratamento espiritual à distância, a gente vai percebendo o quanto eles se preocupam com o fato de nós aprendermos a nos curarmos. O quanto, e eles deixam claro isto, o quanto eles nos ajudam, mas o quanto também se faz necessário o nosso movimento efetivo na busca da nossa própria cura. E aí você vê sempre o Dr. Hans chamando atenção para o pensamento positivo, para a respiração, para pensar luz, para pensar saúde, para não nos vincularmos às doenças. Estas situações todas, claro, junto com a oração, com a prece, e se nós estamos no tratamento, num espaço reservado, onde eu possa estar tranquilo e tudo mais, esse processo todo ajuda na cura. Mas aí o Dr. Hans, nessa mesma página, ele continua dizendo assim: todos nós temos possibilidade de sermos agentes de cura, desde quando busquemos nos preparar convenientemente para o tentame. Ponto. E aí ele coloca assim: quanto mais buscamos a cura real, e agora isso que nos interessa dentro do nosso tema, quanto mais buscamos a cura real e auxiliamos os outros em seus processos de cura, considerando que isso deve repercutir em todo o nosso psiquismo ao curar, confirmamos o curar-se por todas as reflexões e mudanças positivas que ocorrem em nossa forma de viver com mais plenitude. Olha só, eu vou repetir. Auxiliamos outros em seus processos de cura. Ora, quando eu auxilio outros em seus processos de cura, qual é o meu movimento? O amor, o querer bem. Então, você vai percebendo que na estrutura do texto, Dr. Hans, embora não tenha escrito assim, ele também está dizendo assim: olha, ame aí. Quanto mais você se colocar disponível para ajudar os outros, para contribuir com a cura dos outros, através do amor, mais você vai obter saúde para você. Lei de ação e reação. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte, a gente vai encontrar lá no livro Orações de Chico Xavier, da LEP, a frase: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Esta frase é do Chico. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Em outras palavras, o amor. Apesar da importância do conhecimento, apesar do conhecimento ser essencial, ainda mais nesses dias tumultuosos que estamos vivendo, porque quanto mais eu conheço mediunidade, quanto mais eu conheço as leis espirituais que regem a vida, quanto mais eu conheço sobre desdobramento, né? ou a projeção fora do corpo, a projeção astral, como queiram, eu me torno um instrumento mais útil
para os bons espíritos. Eu colaboro melhor no processo de auxílio à humanidade, seja a humanidade encarnada, seja desencarnada. No entanto, a atitude de amar, ela é fundamental. Porque quando eu digo assim, não, eu sei que é para fazer assim, isso é conhecimento. Beleza. Quando eu digo assim, eu vou fazer e faço, isso é poder. Quando eu sei é conhecimento, quando eu faço é poder. E o exercício do amor, ele precisa ser entendido, mas sobretudo praticado, né? Aquela vivência de todos os dias, ok? Bom, partindo dessas referências todas, nós gostaríamos de fazer agora algumas reflexões sobre o amor como paradigma de saúde. Primeira reflexão: por mais difícil que seja aprender a amar, somente o amor praticado é que se tornará paradigma de saúde. O amor praticado. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade, como psicanalista, como psicoterapeuta, de conhecer uma pessoa que foi minha cliente. Eu estou aqui me referindo ao âmbito do consultório, que chamou-me a atenção pela sua capacidade de amar e pela sua capacidade de aceitar. Porque a primeira vez que ela me procurou no consultório, ela foi logo dizendo assim: olha, Aguinaldo, eu procurei como psicoterapeuta para que você me ajude a morrer. E eu logo imaginei que se tratasse de alguém que estava pensando em suicídio e queria que, de alguma forma, eu ajudasse nesse sentido. Mas não era nada disso. Ela foi me contando a sua história, ela foi me dizendo que era portadora de uma doença muito grave, de um câncer. Era um câncer raro, invasivo, ao qual ela já havia se submetido a vários tratamentos sem sucesso. Já estava há algum tempo fazendo quimioterapia e ela havia chegado num ponto em que o médico a chamou e disse assim: olha, nós não temos mais perspectivas positivas. E ela perguntou ao médico: o senhor quer dizer o quê? E ele disse assim: olha, eu quero dizer que você vai morrer. Nós não temos mais o que fazer, porque a doença ela já avançou demais, os tratamentos que nós fizemos não tiveram o efeito que nós esperávamos, então eu quero dizer que você tem pouco tempo de vida. E ela então perguntou assim para o médico: pouco tempo quanto? E ele disse: de 9 meses a 1 ano, no máximo. 1 ano, no máximo. Então, ela voltou-se para mim e disse assim: eu não me revolto com a minha doença. Eu aceito a minha enfermidade. Mas tenho muito pouco conhecimento sobre como é o plano espiritual, como é que é morrer, se morrer dói, que jeito que é desencarnar, como é que a gente faz para desencarnar e ser socorrido, e eu queria que você me falasse sobre isso. E eu então olhei para ela e disse assim: bom, então quer dizer que nós temos 1 ano para fazer isso? Ela disse: na melhor das hipóteses, nós temos 1 ano. Eu disse: você está preparada? Totalmente preparada. Eu disse: vamos lá. Vai dar tempo, com 1 ano dá tempo. E nós então começamos o processo. Esta jovem fez terapia comigo 3 anos e meio e veio a desencarnar há 1 mês atrás. Há 1 mês atrás, da data desta palestra que eu estou fazendo hoje, faz 1 mês que ela desencarnou. Ela ainda viveu quase 4 anos, sendo que, segundo os médicos, ela teria de vida apenas alguns meses. E se você me perguntar assim: Aguinaldo,
E você saberia dizer por que apesar dessa dificuldade toda, ela ainda viveu quase 4 anos? Sem dúvida alguma. Pelo seu amor. Ela amava a vida. Ela amava viver. Interessante que às vezes ela chegava para fazer a terapia, depois de ter ficado 15, 20 dias internada, abatida naturalmente, e eu dizia assim a ela: nossa, você ficou 15, 20 dias internada? Pensando que ela ia dizer assim: foi difícil, eu sofri muito. Ela sorria e dizia: fiquei, Aguinaldo, mas foi ótimo, fiz muitas amizades, baguncei o quarto. Quando ela estava nas sessões de quimioterapia, eu dizia a ela: você está com lencinho, né? Porque você está sem cabelo por causa das sessões. E ela dizia assim: estou, mas eu estou me sentindo tão bonita, tão sexy. Veja como a minha careca está bonita. E ela se divertia com aquilo. Claro que ela sofria também, é óbvio. Mas o seu amor pela vida, o seu desejo de viver, o seu sorriso que era presente quase que o tempo todo, nesses anos todos de sessões, nunca uma palavra de amargura, nunca uma palavra de tristeza. E às vezes, para fazer uma provocação para ela, eu dizia assim: e aí, pronta para morrer? E ela dizia: pronta até que estou, mas não quero. O que eu quero é viver muito aqui ainda nessa vida física. E viveu. Claro que era um processo kármico, era um aprendizado para ela, óbvio que dentro das necessidades evolutivas que ela tinha, ela não iria se curar, não era possível isso, mas veja quanto mais ela viveu do que aquilo que havia sido dito a ela. Então, por mais que seja difícil, nós estamos falando do exercício do amor. Mas eu não consigo ainda. Continue exercitando, continue tentando, continue se esforçando. O que mais? Agora sim, agora nós vamos voltar um pouquinho lá quando nós citamos Freud, a questão do equívoco sobre os nossos sentimentos. Se o amor é paradigma de saúde, nós não podemos esquecer que outros sentimentos podem se tornar paradigmas de enfermidade. Daí a importância de conhecermos os nossos sentimentos, né? Quando falamos, por exemplo, das doenças psicossomáticas, que, aliás, esse entendimento em que as emoções podem adoecer o corpo físico é uma reflexão que vem sendo feita ao longo do tempo. Citamos agora há pouco Sócrates, Platão, e se nós formos lá em 1818, nós vamos encontrar um médico alemão, Heyrov, falando das doenças físicas. Ele dizia assim: as doenças físicas podem ter causas psíquicas. Os seus colegas nunca deram muita atenção nisso que ele falou. Mas se você for pesquisar, você vai encontrar esse médico alemão, Heyrov, 1818, dizendo: as doenças físicas podem ter causas psíquicas, tá? Bom, se o amor é paradigma de saúde, e eu estou muito doente, eu estou muito enfermo, eu tenho tido recaídas no campo do equilíbrio da saúde, como estão as minhas emoções? A gente precisa pensar sobre isso. Eu tenho visto assim, e até Dr. Hans outro dia falava a esse respeito. Vou plagiá-lo aqui um pouquinho, se vocês me permitem. Olha, vamos pegar um exemplo. Quer ver como que as emoções podem nos adoecer? Agora que eu estou fazendo uma abordagem contrária da proposta do tema. A gente está num período aí de vacina, todo mundo tem que tomar vacina e tal, e tem-se o medo da vacina, vai ser boa, não vai ser boa, vai dar reação, não vai dar reação. Quando você diz assim, porque muita gente tem reação da vacina, e claro, a depender do organismo, a depender de como está a imunidade, você pode ter uma reação, é normal. Mas assim, o nosso psicológico, ele influencia muito nisso. Porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, amanhã eu vou tomar vacina.
Ela diz assim, tá conversando com uma pessoa, amanhã eu vou tomar vacina. Um amigo meu lá do centro tomou, rapaz, ficou com a febre. Eu tenho um outro amigo que também tomou, ficou de cama. Nossa, eu vou tomar amanhã, o que será que vai acontecer comigo? Ora, olha a armadilha aí, a armadilha da mente. Quando ele diz assim, eu vou tomar a vacina amanhã, o que é que será que vai acontecer comigo? Ele já determinou que vai acontecer alguma coisa. Esta pessoa vai ter uma reação. Se ele tomar água lá, se tiver água na vacina, ele vai ter uma reação. Por quê? Porque psiquicamente ele já atraiu para si a possibilidade de que ele vai ter alguma reação. Olha como o nosso emocional pode nos adoecer. As nossas energias podem nos adoecer. Nós atendemos uma moça uma vez que estava num processo depressivo, 5 anos de depressão. E depois dela começar o tratamento psicológico, foi lá fazer um tratamento espiritual no centro, ela já estava bem melhor. Mas ela me disse assim, em dado momento, olha, eu não sei o que acontece, porque embora eu esteja melhor, quando eu entro no meu quarto, eu sinto um peso, é como se a minha cama fosse uma areia movediça. Eu não sinto vontade de sair dali de dentro. Eu fico preso, eu posso ficar ali 4, 5 dias sem sair para tomar um banho. E aí ela me perguntou assim, será que pode ter algum obsessor ali? E poderia, claro que poderia ter alguma influência espiritual, algo dessa natureza. Mas não era isso. Era a própria energia que reinava naquele ambiente, né? Falamos aqui de ectoplasmia, né? Que é uma coisa que existe, que nós teremos que estudar mais. Durante anos, ela projetou naquele ambiente do quarto tristeza, vontade de morrer, desejo de deixar a vida, o não querer viver. Então, as paredes, o teto, todo aquele ambiente estava saturado destas energias adoecidas, que ela, ao absorver, acabava voltando para aquele padrão. Obviamente que intimamente ela ainda não estava resistente, intimamente ela ainda não estava firme, ela tinha suas recaídas, né? Estava no processo de se libertar ali da depressão. E ao entrar no quarto, né, aquela carga de energia acabava arrastando ela para o padrão antigo. Olha só, eu estou falando aqui da gente analisar as coisas, as doenças, as enfermidades, para além das causas físicas, né? Eu tenho lá uma inflamação no joelho, né? Uma dor no joelho. Qual é a causa? Uma inflamação. Causa física. Ok, tudo certo. Vamos tratar. Mas assim, para além da causa física, o que é que nós temos aí? A gente tem que tentar descobrir qual é a mensagem que a vida está nos enviando. Quando eu tenho uma dificuldade, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Eu já vi casos assim, ó, da pessoa ter uma coceira na mão, uma espécie de alergia, né? Dela coçar o tempo todo, né? Só nas mãos. E já tinha usado pomada, claro, tinha ido no dermatologista, tinha feito tudo que tinha, exames e nada. E aí, num processo terapêutico, né, depois de algumas sessões, ela se mostrou muito irritada, muito nervosa, saturada com os trabalhos domésticos, porque ela vivia uma situação em que tudo era por conta dela, tudo era ela que tinha que fazer, e ela não tinha como sair dessa situação, não tinha como contratar uma funcionária, o marido não ajudava, não a compreendia. Então ela dizia assim, tudo sou eu, tudo eu tenho que fazer, e tem que arrumar a cozinha, mãos, e tem que limpar a casa, mãos, né? E tem que lavar roupa, mãos. Olha o processo, entenderam? Olha só, olha a alergia nas mãos como uma manifestação física de um processo emocional que a criatura não estava dando conta. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quantas e quantas vezes será que a nossa enfermidade física
é apenas o resultado de um outro processo que está por detrás que eu ainda não descobri. E mesmo as questões, os problemas, as enfermidades psíquicas. Outro dia, conversando com um amigo, ele me contava que havia tido uma crise de ansiedade. Ele já trata da ansiedade há bastante tempo. E, embora estivesse melhor, ele teve uma crise de ansiedade. E então eu perguntei assim a ele, mas essa crise de ansiedade se deu a partir de que momento? Porque assim, você está bom, você está numa fase boa, você não está ansioso. Aí, de repente, você tem uma crise grave dessa. Quer dizer que deve ter acontecido alguma coisa. Ele disse assim, teve. Briguei no meu trabalho. Ele disse, tá. E brigou com quem? Ele disse, como assim? Aí eu perguntei assim, você brigou com alguém no seu nível profissional, com um subalterno ou com um superior? Ele disse, não, foi com um superior, foi com um gerente geral. Ele me chamou a atenção e eu não gostei. E na hora que ele disse isso, conhecendo-o um pouco, já que é meu amigo, eu disse assim, você já observou que você tem uma dificuldade em lidar com quem é superior a você? Profissionalmente, por exemplo, essa hierarquia do ter que obedecer, você não lida bem. Então, ao não lidar bem com essa questão, ao você ter uma discussão com seu superior, provavelmente foi isso que desencadeou o quadro de ansiedade. Então, olha que importante isso. A gente está refletindo, a gente está pensando sobre as emoções, os sentimentos que nós ainda não conseguimos, digamos assim, ter o controle, ou aqueles sentimentos que não são tão bons, que vão provocar, a partir daí, sérios problemas na nossa saúde. A terceira reflexão que eu queria fazer é que dentro dessa perspectiva, que as emoções podem curar ou adoecer, a coragem e a habilidade para o autoenfrentamento é decisivo. É decisivo, porque a gente já ouviu falar muito, né, das resistências, lá em Freud, ou das máscaras, dos mecanismos de fuga, que são, assim, posicionamentos que muitos de nós adotamos por não querermos tocar em determinado problema, não querermos enfrentar determinados problemas. E assim, se nós vamos buscar esse sentimento de amor verdadeiro, que é a proposta do Cristo, nós vamos ter que aprender a lidar com os nossos fantasmas. Nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas questões íntimas mal resolvidas. Não adianta a gente tentar fingir que elas não existem, elas estão ali. Por isso que a reflexão do enfrentamento é importante. O que é enfrentar, Aguinaldo? É você assumir que há um problema e que a partir dele você tem que fazer alguma coisa. Outro dia uma pessoa dizia assim para mim, mas Aguinaldo, eu queria ser melhor, mas eu não sei como. E eu disse assim, com todo carinho, criatura, como você não sabe como, se eu estou acabando de lhe dizer como? Você sabe como. Eu não sei, sabe. Mas, Aguinaldo, se ela sabia, por que ela estava dizendo que não sabia? Pela implicação. Porque se eu digo assim, eu queria ser melhor, mas eu não sei como, eu me eximo de responsabilidade. A querer eu queria, mas não sei. Agora, se eu digo assim, não, saber eu sei. Bom, então só falta querer. E esse é o problema, o querer. O querer é o problema. Então, quase tudo na vida, quando estamos falando das emoções, dos pensamentos, das atitudes, para que a gente não venha adoecer, a gente precisa ter essa coragem e essa habilidade. Para não passar despercebido, porque às vezes a pessoa diz assim, vamos imaginar um diálogo. Olha, fulano, você não está indo na academia? Ah, não estou. Ah, mas por que não? Eu estou assim meio de saco cheio daquele ambiente, todo mundo só falando de músculo, de perder peso,
de barriga de tanquinho. Ah, me enchi desse tipo de assunto. Ok. Realmente você se encheu desse assunto? Ou você não está em paz com o seu corpo? Não está feliz com o seu corpo? E por não estar feliz com o seu corpo, você está evitando um contato com um ambiente que faria com que você tivesse que se enfrentar. Qual é a realidade? Vamos imaginar outro diálogo. Fulana, você foi lá no chá de bebê da sua amiga que você ia aí? Ah, não fui. Ah, mas ela não é uma grande amiga sua, é? E você não foi por quê? Ah, não fui porque esse negócio de chá de bebê, sabe como é que é, né? É só conversa sobre fralda, sobre cocô de bebê, sobre roupinha de bebê. Eu não gosto muito desses assuntos. Peraí. Você não gosta ou você não está sabendo lidar com a questão de que você não consegue ser mãe e por conta disso você não quer contato com nada que te lembre essa dificuldade que você tem. Ah? Entenderam? É preciso a gente prestar atenção. Outro dia, conversando com uma outra amiga, eu vou aqui citando alguns exemplos, a gente conversa com bastante gente, com amigos, amigas, em atendimentos, então a gente tem aí vários exemplos. Claro que, nesse exemplo que eu vou contar, eu estava brincando com a pessoa para ela poder se dar conta do ocorrido. Ela disse assim para mim, Aguinaldo, olha, eu não sei o que eu faço no meu casamento, se eu termino, se eu não termino. Eu disse assim, que casamento? É só, meu casamento. E eu insisti, qual casamento? Ô, Aguinaldo, o meu casamento. Eu digo, aquele que terminou faz 2 anos? Mas meu casamento não terminou? Eu disse, terminou. Só você e seu marido que ainda não assumiram, mas ele terminou. E ali então eu tive a oportunidade, como ela me permitia fazer isso, senão não teria feito, de ajudá-la a pensar, tomar consciência. Né? Existem algumas situações que elas, na verdade, são conveniências, são ganhos secundários, são jogos de interesse, mas que não se sustentam mais. Então, falando de amor como paradigma de saúde, a gente tem que ter a coragem, a gente tem que ter a habilidade de buscarmos encarar aquilo que está dentro de nós e que ainda nós não resolvemos. Mais uma reflexão, a última, antes da última leitura. Não desista do amor. Não desista do amor. Lembrando que, de certa forma, o amor é uma construção. Eu vou repetir, o amor é uma construção. Aí nós vamos lá no livro do Léo Buscaglia, no capítulo 6, onde ele fala do amanhã talvez. E o Léo Buscaglia diz assim, vai que ainda não consegue amar hoje. Não perca as esperanças. Amanhã talvez você consiga. Não deixe de tentar. Muitas pessoas na Terra apresentam dificuldades para amar. Não amam por medo, por raiva, por superficialidade. Não amam porque não acreditam que merecem. E aí ele vai discorrendo. E aí ele diz assim, amar logo, ama logo, evita o adiamento, porque amar é uma escolha. Então, assim, nesse pequeno trecho que eu li aqui, quanta coisa, né? Primeiro ele diz assim, ama logo. Ama logo. Por quê? Porque a vida está passando, sabe? Uma das coisas que a Covid veio jogar na nossa cara, embora a gente já sabia disso, é que a vida física é muito frágil. Uma das grandes comoções em relação à Covid é o fato que, na maioria das vezes, quando o ente querido morre, não tem o velório, não tem a despedida, não tem a possibilidade do último adeus, e fica aquele vazio. Mas o vazio não é porque não houve uma despedida. O vazio, na maioria das vezes, é porque não se amou o quanto se deveria ter amado. Não amamos, então ame logo. Não fique adiando, porque amanhã pode ser tarde demais. E Léo Buscaglia ainda observa, olha, amar é uma escolha. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ainda. Por quê? Porque é uma escolha. E aí ele ainda completa.
Se você ainda não consegue amar hoje, não perca as esperanças. Talvez amanhã você consiga. E é esse o objetivo de todos nós. Se nós não conseguimos hoje, nós conseguimos amanhã. Já nos encaminhando para o final da nossa fala, eu gostaria de ler aqui um trecho de um texto que está no livro do José Lázaro, Contato Imediato, né? Foi psicografado por mim já há alguns anos, e tem um trecho que é uma palestra que o autor está assistindo, do espírito da Dona Maria Modesto Cravo, onde a Dona Maria Modesto Cravo faz algumas considerações sobre o amor. Eu não vou ler tudo, porque são várias páginas, ficaria demasiadamente cansativo, e iria aí estourar o nosso tempo. Mas eu vou ler alguns trechos, só para a gente concluir a nossa fala, ressaltando realmente a importância do amor. Diz Dona Maria Modesto: para alcançarmos os acumes da paz, basta-nos seguir o fanal de amor que emana do Cristo. Em síntese, basta o amor. Todo o resto é secundário. Os símbolos, os rituais, os princípios básicos, peculiares a cada segmento religioso, devem ser respeitados. No entanto, o que é premente é o amor ao próximo. O Cristo nos conclama à união. Não se trata de uma fusão das religiões, o que, infelizmente, no estágio atual da humanidade seria impossível, mas sim priorizar a atitude de amar, independente das definições religiosas. Sem uma ação organizada em favor da paz e do amor ao próximo, em detrimento das definições religiosas, não lograremos êxito na tarefa de colaborar com Cristo na implantação definitiva do seu reino na terra. Precisamos olhar nos olhos uns dos outros e entender que somos iguais, porque tivemos a mesma origem e teremos o mesmo destino. Apenas os caminhos percorridos é que divergem. E ela então encerra dizendo: pouco importa se depois da vida física vamos encontrar o inferno apregoado pelos católicos ou o umbral dos espíritas. Pior do que ambos, inferno ou umbral, são as labaredas do fogo que queima por dentro, oriundo da consciência culpada, daqueles que menosprezaram a dádiva da vida, a oportunidade de fazer o bem e a coragem de amar. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, em particular aos amigos de Olivença, que o amor seja referência para a nossa vida. E que esse amor seja vivido, seja treinado, exercitado todos os dias. Afinal de contas, como asseverou Jesus, este é o maior mandamento. Que possamos amar hoje e para todo sempre, para que, amando, possamos ser felizes. E para encerrar, eu vou lembrar apenas a primeira frase da prece de Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Que possamos, meus irmãos, fazer um esforço enorme para sermos instrumentos da paz do Cristo aqui na Terra. E que esse Cristo nos abençoe agora e sempre. Muita paz. Muito obrigado.